O roubo é o resultado de uma natureza caída. Estes são os pecados, mas existe o pecado com o qual hoje nós convivemos, que está em nós, que Paulo também disse, está em mim. E esta é a natureza caída de Adão, e que fabrica em nós pecados. E é disso que nós temos que tratar para entendermos o que é a cruz. Amém, amados? Olha o que diz nesse mesmo livro de Romanos, o capítulo 3, versículo 9. Paulo está falando sobre os judeus, e ele era judeu, e ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem por sermos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, esta é a condição do homem hoje longe de Deus. Não tem vontade de buscá-lo, tem medo dele, ou às vezes se ensoberbece contra ele e despreza ele, tem dúvida sobre a existência dele, não crê nele e tem desejos pecaminosos. E o texto diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a condição do homem sem Deus. E nós precisamos entender isso. Ainda que eventualmente não tenhamos atitudes externas que demonstrem o nosso pecado, nós temos desejos, nós temos pensamentos e nós temos intenções. E por isso que, segundo a Escritura, Deus vai nos mostrar que Ele não está interessado apenas em que tenhamos obras exteriores. Para Deus importa como fazemos essas obras. E dou um exemplo. Abel e Caim ofereceram a Deus um sacrifício. E o texto diz claramente que o de Abel foi recebido e o de Caim foi rejeitado. Por quê? Porque o coração do ofertante define a qualidade da oferta. Não é só fazer alguma coisa ou dar alguma coisa, mas como você dá, com que intenção você dá. Por exemplo, com que intenção você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu não quero ir para o inferno. Ah, eu estou aqui para agradar o meu marido, para agradar a minha esposa. Quero dizer uma coisa, Deus não quer que você faça assim. Deus quer te dar motivos para crer nele. Deus quer te dar uma razão palpável para você crer nele, uma razão que vem pela fé, mas que vai te dar prazer em servi-lo. Existe hoje uma multidão no meio da igreja que serve a Deus por medo, que serve a Deus por obrigação, que serve a Deus por coerção. Não tem que ser assim. E nós vamos examinar isso nesta noite. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Alguém vai me dizer, pastor, mas eu não me incluo nisso aqui. Se inclui sim. Porque isso é da natureza do ser humano. Não estamos tratando de um grupo pervertido, estamos tratando de um homem caído, que tem ciúme, que tem inveja, que tem ódio, que fala mal dos outros. Tanto é que em Tiago, quando ele escreve para os cristãos, ele diz, olha, quem domina a sua língua é perfeito varão. Para os cristãos. Significa, amados, que nós temos que ter consciência de como nós somos pecadores, de como nós somos pessoas equivocadas em relação a Deus, para que entendamos por que foi necessário que Jesus Cristo morresse por nós na cruz. Porque senão o cristianismo vai se tornar uma religião como as outras. As pessoas no mundo constroem religião em cima do seguinte: eu preciso encontrar um caminho para chegar a Deus, para que Deus me aceite. Todas as religiões têm isso mais ou menos como seu fundamento. Erram quanto à forma, erram quanto à maneira, mas no fundo é sempre o que o homem pode fazer para chegar nesse Deus e agradar esse Deus. Alguns praticam o ascetismo, o autoflagelo, a meditação, vendem os bens materiais. São muitas as formas que as pessoas têm para chegar a Deus. Porque elas sabem que têm pecado. Elas não têm paz. Elas sabem que algo está fora do lugar.
que esse homem pecador não era para ser homem pecador, não foi criado para isso, está longe de Deus, então não tem paz. Como resolver este problema? Versículo 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E aqui não precisa ser interpretado no sentido literal, matar alguém, mas praticar a maldade, se antecipar e praticar uma maldade, visando um fim pessoal, sendo egoísta, desconhecer o caminho da paz. Versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muito tempo se especulou que uma pessoa que não era convertida, se ela se esforçasse, ela temeria a Deus. Se ela se esforçasse, ela amaria a Deus. Amados, a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E às vezes a gente esquece isso. A gente acha que se esforçando, protegendo a minha família, indo aos cultos todos, dando o meu dízimo, cumprindo todas as regras religiosas, Deus vai ver isso de uma forma agradável e vai me perdoar. Atenção, eu tenho uma notícia para te dar. Não é com esta base que você se achega a Deus. Você só se achega a Deus por intermédio do sangue de Jesus, por causa do que Jesus fez, você tem intrepidez para entrar na sua presença, como dizem Hebreus. E a gente esquece isso. A gente começa a apresentar para Deus o que a gente tem feito. Olha só, Deus, eu acho que eu sou digno dessa tua salvação. Tantas coisas eu tenho feito. Dou um exemplo, a parábola do publicano e do fariseu. Quando o fariseu ora, ele não tem consciência de pecado. Porque o que ele faz na oração é, eu agradeço por isso, eu agradeço por aquilo e eu agradeço por aquilo outro. Porque dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana, barará, barará, barará. Quando foi para o publicano diz, Senhor, ser propício a mim, pecador. E o que diz Jesus logo depois disso? Que o fariseu não foi justificado, quer dizer, não foi aceito. Mas o publicano, o pecador, porque reconheceu a sua condição de pecador, desceu justificado, desceu aceito. Amados, nós precisamos entender com que base nós nos achegamos a Deus, em cima do que nós nos apresentamos para Deus, para sermos recebidos. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Qual é o objetivo da lei? Por que a lei foi criada? Para mostrar o pecado do homem. Porque quando não havia lei, as pessoas ainda tinham uma certa dúvida sobre se estavam erradas ou não. Embora o homem tenha a lei natural no seu coração, com a qual Deus o criou, que é um limite, que quando ele erra, mesmo que ele não tenha a lei dos judeus, a sua consciência ele acusa. Aliás, isso é uma coisa importante a gente saber, porque quando a gente prega o Evangelho e a boa notícia de Cristo, isso está indo não de encontro, mas ao encontro da pessoa que já tem uma lei natural, que reprime ela e a consciência ele acusa. Então, quando você apresenta o Evangelho, a pessoa se converte. Deus já fabricou o ser humano com a sua lei natural, que é uma consciência de que a pessoa está errada quando ela pratica o erro. Então, quando você apresenta o Evangelho para essa pessoa, é como se o quebra-cabeça ficasse perfeito. Então, o Evangelho passa a ser a solução para essa pessoa. Agora, a lei, ela foi adicionada à lei dos judeus, para que as pessoas soubessem o que era permitido e o que era proibido fazer. E quando as pessoas, diante da lei, não conseguiam cumpri-la, vinha o desânimo.